Olá! Através desse trabalho, dessa atividade, nós vamos ver os pontos positivos e negativos das tecnologias de informação e comunicação, mais conhecidas como TICs, e como se propondera dentro da educação. Estamos vivendo atualmente um tempo onde as novas metodologias elas estão fazendo parte da educação. Mas até que ponto o relacionamento dos alunos com essas novas tecnologias estão ajudando na formação desse ensino e aprendizagem? Diante de tantas ferramentas tecnológicas utilizadas principalmente num processo de ensino e aprendizagem, as tecnologias de informação e comunicação, mais conhecidas como TICs, se apresentam como meio de transformação do trabalho pedagógico dos professores em sala de aula. Vêm auxiliar e ampliar as novas competências e metodologias do ensino moderno. Isso vai nos lembrar sempre que novos tempos exigem novas atitudes do meio docente, principalmente frente às tecnologias que nos rodeiam. Com o advento das TICs na educação, se elas forem utilizadas de uma forma com sabedoria, ela vai poder ser utilizada como uma ótima ferramenta, indispensável ao sucesso desse processo de ensino e aprendizagem. Mas deve ser cuidado principalmente que se ela for utilizada de uma forma displicente, ela não vai agregar valores aos conteúdos trabalhados. E isso, ao invés de auxiliar, ela pode vir a atrapalhar esse processo de ensino-aprendizagem. Essa apresentação, ela tem como um objetivo levantar esses aspectos, tanto positivos e negativos, das tecnologias educacionais inseridas nesse âmbito educacional, a partir da visão também do professor, que é uma visão que geralmente não é muito levada em consideração, para evidenciar principalmente a absorção do conhecimento pelo aluno através dessas tecnologias. A utilização das TICs numa sala de aula, ela pode trazer vários benefícios na aprendizagem, dependendo também da forma como o professor vai utilizar essas ferramentas. Mas esse mesmo professor, ele deve se adequar e se capacitar para a utilização dessas novas tecnologias. Não adianta vários conhecimentos se na hora da utilização nós não contamos com ferramentas adequadas para serem utilizadas na aula. Então, para o aluno, tanto para o professor, esse roteiro de aula, ele é muito importante. Primeiro veremos 5 efeitos positivos da tecnologia na educação. O primeiro deles é que é um acesso a um enorme conhecimento informativo. A internet, ela vai fazer a conexão de pessoas, de lugares, de assuntos que vão auxiliar durante a aula. A pesquisa, ela pode ser feita durante a aula e os alunos podem conversar e fazerem grandes descobertas com o auxílio da forma teórica da aula do professor. O segundo aspecto positivo é a ausência de limites geográficos e políticos nas redes sociais. Pessoas de um determinado país, elas já podem entrar em contato com pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, e assim elaborar suas opiniões a partir do conhecimento adquirido durante esse tipo de relacionamento, inclusive com o professor também na sua sala de aula. Também o alto grau de visibilidade de soluções de problemas, de novos conhecimentos, de novas opiniões, pode auxiliar o professor durante as explicações, fazendo com que esses alunos eles tenham descobertas fantásticas e muitas vezes de acordo até com a sua forma de conversar, com a sua forma de pensar.
ou seja, opiniões que eles possam ter a partir de pessoas também com seu mesmo tipo de opinião. E isso faz com que a aula ela se torne mais interativa e até bem mais divertida. As TICs também vão facilitar o acesso à informação. Ela vai abrir oportunidades para a variabilidade das atividades de aprendizagem, principalmente no estilo de educação à distância, que é esse tipo de educação que nós estamos passando atualmente com as aulas online. Então é necessário que o aluno ele receba as informações de acordo também com a conectividade do professor com o tipo de assunto pertinente à sua aprendizagem. Uma outra vantagem também é que os alunos eles podem se tornar capazes de se autoavaliar, principalmente através de determinadas plataformas que já oferecem meios para que ele saiba, que ele descubra se ele acertou ou não determinado tipo de questão. Mas embora podendo oferecer inúmeras vantagens, quando bem utilizada, esses processos eles também podem causar danos e também podem não ser tão eficientes quanto aparenta. Ou seja, as ferramentas elas só são adequadas nas mãos que vão saber utilizar aquelas ferramentas. Quando elas não são bem utilizadas ou estruturadas, elas vão apresentar também o seu lado negativo, que são as desvantagens que eu vou poder falar a partir de agora. Em primeiro lugar, é a falta de acessibilidade. As escolas elas não possuem um tipo de internet adequado para que os alunos e os professores possam trabalhar com ele. Então, nós ainda atravessamos um mar muito revolto em relação à falta de comunicações tecnológicas e de auxílio, tanto pelo Estado como pelos gestores, que possam dar algum tipo de interesse a essa escola e a essas aulas interativas. A convivência social também ela se torna limitada, embora que ela ofereça diversas alternativas para aprimoramento dos alunos e dos atores do processo educacional, que são os tutores do ensino à distância, os alunos, alguns convidados, alguns especialistas e toda pessoa que tenha necessidade de uma comunicação tecnológica. As ferramentas disponíveis, elas não suprem de forma complementar o efeito olho no olho, e isso vai proporcionar uma falta de convívio social real. Também a dificuldade de concentração trazido pela internet, apesar dos inúmeros benefícios para a sociedade, vai tornando esses processos mais ágeis e dinâmicos. E isso faz com que uma das consequências do chamado boom da informação é justamente a dificuldade de concentração. De acordo com o portal DW, o tempo médio de concentração dos usuários da internet não passa geralmente de 8 segundos, e o número que é o reflexo da agilidade com a qual as informações surgem e desaparecem em feed de notícias, redes sociais e etc., tem um forte impacto quando o assunto é usar esta mesma tecnologia para o ensino. A falta de concentração pode levar à não absorção desse tipo de conhecimento. Também o exercício de aptidões práticas fica muito comprometido, porque no teórico é muito fácil. Os alunos podem até compreender a parte teórica, mas a parte prática, ela é essencial. É essa parte prática que é dada justamente entre professor e aluno durante a aula, durante as discussões surgidas na sala, durante as explicações e principalmente em exemplos mais práticos vistos durante estas aulas. A habilidade de escrita, ela também fica muito comprometida. Isto, de uma certa forma, também prejudica
o aprendizado da língua, da própria língua materna ou até de um outro tipo de idioma em que o professor tenha que trabalhar. A falta desta escrita pode fazer com que o aluno ele perca esta habilidade de escrever, perca o interesse de ter um caderno, ele perca o interesse de guardar, de exercitar a sua escrita, de melhorar principalmente a forma como ele pode escrever, tanto na sua língua como em um outro idioma de seu interesse. Além de que também temos que falar sobre o risco, principalmente na segurança das informações. Fica muito fácil o roubo através de hackers, através de meios onde possam ser retirados informações adequadas para a utilização, para fazer o mal a uma determinada pessoa, para poder prejudicar alguém ou principalmente para denegrir a imagem de alguém. Então, esta parte da segurança, ela deixa muito a desejar. E por isso eu coloco aqui como um dos pontos negativos dessa tecnologia. Mas apesar dos pontos tanto negativos como positivos aqui falados, não é isso? Nós temos que reconhecer a importância dessas novas tecnologias em nossas aulas. Vamos acreditar que o impacto da internet e das tecnologias na educação é muito mais positivo do que negativo, visto que se durante este período de utilização dessa internet, ele pode ser visto de uma forma controlada, de uma forma onde o professor ele possa controlar e os pais também dos alunos. E diante dessas etapas de controle dessas novas tecnologias, feitas tanto pelo professor como pelos pais em casa, nós podemos dizer que alguns recursos, se utilizados, se bem utilizados e orientados, eles podem vir a ajudar muito mais e tirar essa forma negativa, fazendo com que essa forma negativa ela se torne uma forma muito mais segura. Para isso, nós vamos ver algumas formas de rever essa ajuda, como é o caso de usar recursos dinâmicos para transmitir aulas interessantes. O professor ele tem que trazer algo que realmente tenha alguma coisa que possa prender a atenção do aluno, fazer com que ele se engaje, se sinta motivado a assistir à aula. Também se ele seja incentivado de uma maneira responsável no uso das ferramentas da interação, como é o caso de utilização de fóruns, chat online, e-mails, WhatsApp, redes sociais. Também o acompanhamento no desempenho de cada aluno vai oferecer o atendimento pedagógico individualizado quando necessário e fazer com que esse aluno ele se sinta muito mais seguro em relação ao seu processo de ensino e aprendizagem. Além de criar um bom planejamento de aula, o professor ele também tem que criar um bom ambiente de compreensão e entendimento para esses alunos. Algumas fontes referenciais de pesquisa que foram utilizadas são muito interessantes, até porque a continuidade do assunto ela é muito grande. Isso é um assunto que deve ser ainda muito debatido, até mesmo antes de ser utilizado na escola, durante esse processo da educação.